pacto federativo. O que é que isso tem a ver com o nosso momento atual? O que é, aliás, pacto federativo? Bom, o Brasil optou por ser uma federação. Estados, municípios devem conviver harmonicamente. Embora tenha um grau de desenvolvimento muito diferente, né? O Amazonas, muito diferente de Goiás, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, o Ceará. Mas a gente deve procurar que esses estados, os municípios, vivam harmonicamente e tendo as oportunidades, se possíveis, iguais. Então o Brasil vai fazer uma reforma tributária. Essa reforma tributária é importante para, inclusive, reduzir impostos e tributos. A gente falou aqui sobre telecomunicações domingo passado, né? E tem coisa absurda. Um serviço que rende R$6 por ano e é taxado com R$13. Ou seja, esse tributo não é arrecadado porque o serviço não é prestado. Ninguém vai prestar um serviço e arrecadar R$6 e ter que pagar um imposto de 13. É uma maluquice. Isso tudo a gente precisa ajeitar na nossa reforma tributária. O que acontece hoje é uma situação em que falta pão e ninguém tem razão, né? Todo mundo discute e ninguém tem razão. Então nenhum estado, nenhum município quer abrir mão de nenhum imposto porque já vive ali a míngua, já vive sem recursos para investir. Enfim, os municípios brasileiros investem, os estados, os municípios investem menos de 5% em média do volume da sua receita. É um valor ínfimo, considerando a necessidade que a gente tem de ampliar a nossa infraestrutura, nosso sistema educacional, de saúde, etc, etc. Então é preciso antes ter um pacto federativo que caminhe junto com a reforma tributária, exatamente para que haja uma garantia. Isso, nesse sentido, o ministro Paulo Guedes, a gente devia aplaudi-lo, uma garantia de que estados e municípios receberão mais recursos. Mais recursos, e a gente não pode simplesmente dar esses recursos sem cobrar responsabilidades, né? Tem 1000 situações de administração financeira ruim. A gente tem uma situação das grandes capitais que não conseguem se equilibrar porque quando tem dinheiro gasta mal, aumenta o quadro de funcionários, dá promoções que não vão poder arcar lá na frente. Então esse pacto federativo também tem que definir as responsabilidades. É como se a gente tivesse que melhorar a nossa lei de responsabilidade fiscal para que haja mais responsabilidade na administração dos recursos. Mas, fundamentalmente, a ideia é de que a gente possa transferir recursos para estados, considerando a sua realidade econômica, né? Estados mais pobres, com menos capacidade de alavancar investimentos. A gente tem que prestar atenção nisso. Agora, o Brasil, gente, não existe um Brasil rico e um Brasil pobre. Mesmo nas regiões mais ricas do Brasil, nós temos situações de pobreza e miséria. A gente tem no Rio de Janeiro, por exemplo, na Baixada Fluminense, mesmo no município do Rio, uma situação de miséria semelhante à que se encontra nos estados do Nordeste ou no estado do Norte do país. Isso também acontece em São Paulo, na Grande São Paulo, na Baixada Santista, ou até na região de Campinas, da próspera Campinas, ou até mesmo na nossa Califórnia brasileira, região açucareira de Ribeirão Preto, né? São Paulo pode ser dividida no Tietê para cima e Tietê para baixo. O Tietê para baixo é muito mais pobre do que do Tietê para cima. Tem a região do Vale da Ribeira, que é cronicamente uma região de pobreza no estado de São Paulo. Não é que eles não se esforcem para mudar isso, mas é uma realidade
que demora, às vezes, gerações para ser alterado. E o Pacto Federativo pode ajudar nisso, né? Se a gente tiver consciência que mesmo nos estados mais ricos a gente tem que enfrentar a pobreza e a miséria, né? Com instrumentos para isso. Então, acho que o Congresso tá preparado para discutir essa questão. Não estava preparado no passado, porque o Piauí brigava com o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro brigava com o Rio Grande do Sul, o Minas Gerais brigava com o Espírito Santo, com a Bahia, enfim, Goiás com Tocantins, o Distrito Federal brigava com os estados vizinhos e assim por diante. Não se chegava a um acordo e ficava pensando na reforma tributária assim, como é que eu vou pegar mais dinheiro desse bolo? O Pacto Federativo já define uma situação inicial em que essa repartição do bolo pode ser mais justa para todo mundo, e a partir daí também caminha paralelamente uma reforma tributária que alivie a sociedade, seja mais inteligente, né? Mais inteligente. Vamos procurar ter um sistema tributário mais inteligente do que a gente tem hoje.